Muito bem, Shalom Adonai. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O pecado silencioso. Os evangelhos, eles foram escritos para a nossa salvação. O Antigo Testamento, Paulo disse que tudo que foi escrito para o nosso aprendizado. Mas as epístolas, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. E em Efésios nós temos um pecado que está levando muitos que se dizem cristãos à morte espiritual. É um pecado silencioso. Muitos alimentam tal pecado diariamente. É um pecado ignorado pela igreja, é um pecado que muitos não falam nele, porque acham que ele não é mortal. É um pecado que não escandaliza a sociedade nem a igreja, mas entristece profundamente o Espírito Santo. Tal pecado não destrói de uma vez, mas vai corroendo como um câncer, vai matando a prestações à alma. Esse pecado se instala na alma, se instala nos jovens, adultos, idosos, líderes, obreiros, como um veneno mortal de uma serpente. Nas nossas conversas, lá ele está. Nas nossas reuniões do almoço, do café da manhã, muitas vezes ele é ventilado. Ele vem matando silenciosamente a vida espiritual do cristão. Quando Paulo diz não entristeçais o Espírito Santo, observe que em seguida ele escreve sobre este veneno dos venenos, o assassino dos assassinos, o demolidor dos demolidores, o ceifador dos ceifadores. Esse pecado é uma serpente. Esse pecado é o Abaddon de muitas vidas. Pessoas já foram internadas, hospitalizadas devido a este pecado. É uma cascavel, é um escorpião. E que pecado é esse? Paulo fala assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção toda amargura. A amargura. O cristão que permite a amargura deixou o diabo plantar raízes onde Cristo deveria reinar. Tal pecado aceito, tal ressentimento guardado, é a palavra dura mantida, é o perdão negado, é a murmuração que corrói, é a fofoca que destrói, é a ira que se alimenta, é o coração que vem se endurecendo aos poucos e assim Deus não encontra mais sensibilidade alguma na alma deste cristão. Ouça com cautela. Ouça esse áudio com cautela. Não é para condenar, e sim para te libertar, você que está preso pela amargura. Muitos fingem não ver, mas sentem o efeito todos os dias. A ausência de paz, a falta de vida espiritual, orações secas, comunhão fraca, mas comunhão fraca mesmo, alma pesada, desânimo mortal para com Deus. Tal pecado está vivo na igreja vigente, como ele estava vivo nos dias do apóstolo Paulo. Paulo traz pelo Espírito Santo tal alerta, é um grito do céu. Não ignore tal grito, senão você vai morrer lentamente. Observe que Paulo, antes de falar das atitudes visíveis, ele fala das atitudes invisíveis no coração da alma do cristão. Por quê? Porque o pecado que está matando os cristãos do século XXI não nasce na boca, nas mãos, nos pés,
nem nas escolhas externas. Ele nasce no interior. Ele se instala em lugar onde ninguém vê. Ele vai crescendo em silêncio e ninguém percebe. E não causa escândalo. Por quê? Porque ninguém o vê. Tal veneno começa com algo muito pequeno. Uma mágoa não resolvida, uma ofensa não confessada, uma palavra dura que foi falada e penetrada na alma, um sentimento mal dirigido, um comentário mal recebido, um orgulho ferido. Nada disso no início parece destrutivo. No início eu falei, parece tudo humano, parece tudo normal. Porém, é assim que o diabo trabalha. Não com explosões, mas com infiltrações. Não com escândalos, mas com rachaduras. Não com grandes quedas, mas com pequenos vazamentos. A amargura é um monstro mortal. Ela começa com sussurro e termina em uma prisão. Ela se instala com o pensamento repetitivo, uma memória alimentada, um sentimento não entregue a Deus. E lentamente, meu querido, ela contamina tudo que está ao redor. Para quem não sabe, aqui está o primeiro degrau da queda espiritual, da derrota espiritual. Se Deus colocasse a maioria dos cristãos pelo avesso, 95% mostraria a amargura estampada. O cristão deste século está morrendo não é devido à globalização, não é devido à pós-modernidade, não é porque o mundo é anti-Deus, não é porque o diabo é forte, mas porque seu coração está cheio de coisas que não foram entregues na cruz. E uma delas, pode me crer, é a amargura. A amargura é aquela estrela de absinto do capítulo 8, versículo 10 e 11 do Apocalipse, que foi lançada e todo rio, água e fonte de águas ficaram amargas. Essas mágoas que nunca foram tratadas, essas feridas que nunca foram curadas, tais frustrações que nunca foram apresentadas diante de Deus, ressentimentos que nunca foram confessados, orgulho que nunca foi quebrado pela lei de não vou dar o braço a torcer. Um coração azedo, meu irmão, é uma casa, ouça isso, que não tem descanso, nem a alma tem paz. E aqui a fé morre, é aqui que a alegria se evapora, é aqui que a comunhão é sepultada, é aqui que a presença de Deus seca. Sabe por quê? Porque a amargura e a presença de Deus não habitam juntas. Sabe por quê? Porque o Espírito se retira quando o coração se enche do que é contrário à natureza de Cristo. Não é Deus que se afasta, na verdade, é o coração que se endurece. A raiz, no início da amargura, é pequena. Se não for cortada, se torna uma grande árvore recheada de frutos de pecados. Ouça, irmãos, o pecado que está destruindo muitas vidas não é um gigante, é uma semente. É chamada de a semente da amargura, que é plantada no escuro, regada no orgulho e nutrida no silêncio. Aí você agora certamente deve estar pensando, o que fazer? O que fazer? O que é que eu posso fazer? Paulo deixa no final do texto do capítulo 4 a resposta. Quando ele fala que toda amargura que produz a ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda a malícia seja tirada dentre vós. Ele fala, agora, antes sede uns para com os outros benignos. Você é benigno? Você gera bondade para com o seu semelhante? Você gera bondade para com o seu irmão? Você nutre bondade com aquele outro que te ofendeu? Misericordiosos. Você é misericordioso? Você é misericordioso? Quando você lê o Lucas 16, o rico pede misericórdia para Abraão lá no inferno. Olha, no inferno, alguém pedindo misericórdia. Mas misericórdia na igreja se evaporou.
perdoando-vos uns aos outros. Você sabia que tem 2 tipos de pecado que não tem perdão? Sabe quais são? A blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando você diz palavras abusivas conscientemente. Conscientemente eu falei, conscientemente contra a divindade. E quando você não perdoa. Porque na oração do capítulo 6, versículo 12 de Mateus, Jesus disse: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Então, quando você não perdoa, você não recebe perdão. E Paulo fala que é perdoando-vos uns aos outros. Você tem mágoa profunda de alguém? Vai e peça o perdão, libere o perdão. A palavra perdão tem 4 palavras no grego para ela e uma delas é libertar o outro. E quando você perdoa, que você pensa que o outro era o prisioneiro, na verdade você era o prisioneiro que precisava da libertação. Libere perdão e você será liberto desse pecado demolidor, dessa cascavel infernal, chamada de raiz da amargura. Pense nisso. A sua alma está em jogo. Baruch Hashem. Deus te abençoe.